Voltamos e a gente já vai com as notícias do esporte. Carlos Ferreira, amanhã, né? A gente teve aquele, digamos assim, aquele fim simbólico do primeiro turno do Brasileiro e amanhã já tem o Remo em campo em casa contra a Ferroviária, né? Pois é, o Remo até reclama muito, né? Porque jogou na terça-feira e já joga na sexta-feira. Outras equipes que jogaram antes do Remo vão jogar depois do Remo. E a tabela, ela pesa porque, além da proximidade, há o fato de uma viagem no meio. O Remo retornou a Belém, vai ter uma atividade leve hoje, que é véspera do jogo, já enfrenta a equipe da Ferroviária amanhã, então há muitas queixas, mas a tabela do campeonato impõe situações assim, não para esse ou aquele time, mas para diversos, são situações, enfim, que ocorrem, que não tem assim, muita lógica, mas acontece, né? São circunstanciais, né? Então, o Remo, que obteve um ponto em Goiânia diante do Goiás, vai ter o reencontro com a sua torcida para o jogo contra a equipe da Ferroviária, e o Leão Azul trata de se preparar da forma que é possível para esse confronto com o time de Araraquara. Ainda está na cabeça do torcedor azulino a imagem dos gols perdidos contra o Goiás. Marcar apenas um, além de não ser suficiente para vencer, foi bem frustrante. Se Deus quiser, o próximo jogo aqui a gente já vai sair vitorioso. Que ontem era para ter sido uma goleada, mínimo 4, né? A gente sabe que no jogo tudo pode acontecer, a gente queria ter matado o jogo, mas infelizmente não aconteceu. Mas a gente conseguiu suportar, a gente conseguiu pontuar e isso é o mais importante. Se a chance de ter aplicado uma goleada no líder do campeonato foi desperdiçada, pelo menos um ponto foi conquistado fora de casa. Aliás, a viagem de volta foi bem longa. Antes de voltar a Belém, os jogadores ainda fizeram uma escala em São Paulo. Não é novidade que a Série B apresenta desafios logísticos, principalmente para os times do Norte. E além do resultado, o Remo lamenta a confecção da tabela para esta semana. Depois do jogo em Goiânia, o time viajou durante a madrugada para voltar a Belém. Até porque o próximo jogo já é na sexta-feira e o técnico Antônio Oliveira se sentiu prejudicado e desabafou sobre o tempo de preparação que vai ter entre um jogo e outro. Colocar um jogo a uma equipa que tem que viajar de Belém, aqui em Goiânia, e na sexta-feira às 7 horas já está a jogar em Belém contra a Ferroviária não tem culpa nenhuma, que já está descansada há quase uma semana. Eu queria perceber se existe verdade desportiva na competição, primeiro. E segundo, se estão mais preocupados com transmissões televisivas ou com a qualidade de jogo. No desembarque, Antônio Oliveira atendeu os torcedores com simpatia. Aparentemente deu tempo de digerir o que aconteceu na última partida. E pelo menos a torcida, que tinha um pé atrás com o português, já começa a reconhecer o trabalho do treinador. Não foi pelo técnico ontem a não vitória, né? Foi sim pela incompetência na hora de finalizar, que criou bastante. No final das contas, o Remo chega ao final do primeiro turno entre os melhores times do campeonato. Se em Goiânia o resultado não foi dos melhores, na sexta haverá uma nova chance para se redimir. A gente vai tentar recuperar 100% para que a gente possa fazer um grande jogo e sair com a vitória, que é o mais importante, porque a gente joga em casa com a nossa torcida e a gente sabe que esse começo de primeiro turno, de segundo turno é muito importante para a gente. O Remo, no jogo contra o Goiás, completou uma sequência de jogos contra equipes do bloco de cima, concorrentes diretos, né? Vamos lembrar que o Remo jogou contra o Cuiabá, jogou contra... Me ajuda aí, Márcio. Isso em casa. Em casa e fora, né? Fora, sim, nos últimos confrontos. Nas últimas rodadas. Enfrentou o Goiás, jogou também contra o Avaí, né, que conseguiu aquela vitória que foi importante, né, justamente nessa arrancada aí próximo ao G4, e jogou também, mas aí nesse caso, hoje, acho que o único time que ele perdeu foi o Atlético Paranaense fora de casa, se eu não me engano. Que hoje é bloco médio do campeonato, né? Acho que e teve uma vitória muito significativa sobre o Atlético, que é uma das sensações aí das últimas rodadas do campeonato. Né? Enfim, o Remo teve essa sequência de jogos com adversários do bloco de cima e agora vai ter uma sequência de jogos com times
com alguns times do bloco de baixo, que é o caso da Ferroviária, Sim. Depois vai ser o caso do Botafogo de Ribeirão Preto, que hoje é o lanterna da competição. Vai ter o América, que também está lá no bloco de baixo. Estou falando aqui de 3 jogos aí das primeiras rodadas da segunda virada do campeonato. Vai pegar o Coritiba, que é um time que está numa queda, numa descendente. Isso abre uma perspectiva de o Remo construir uma pontuação, entrar no G4 e se posicionar, ter uma sequência dentro do G4, é essa esperança, inclusive porque o Remo é um time em ascensão, né? É um time que dá os sinais de que vai engrenar. Engrenar significa não se ajustar, mas ganhar estabilidade de performance e uma sequência de resultados positivos, a ponto de você já ouvir, né, depoimentos positivos de elogios ao técnico Antônio Oliveira, aí tão sorridente. Enfim, o Remo tem horizontes muito promissores. E o jogo contra o Goiás, como a gente vem comentando, embora não tenha sido tão positivo assim, diante das circunstâncias dos gols perdidos, né, o Remo se portou muito bem diante do líder do campeonato, né? Jogou ali de igual para igual, teve chance de vencer o jogo, então é manter esse bom desempenho nesses jogos, né, que você comentou, com os times da parte de baixo, embora diferente, tem que lembrar também que a Série B tem proporcionado um equilíbrio, né? Embora a gente veja o time lá na zona de rebaixamento, mas faz jogos interessantes contra equipes que estão na parte de cima. Enfim, mas é um momento para aproveitar esse embalo e começar o segundo turno aí no G4. Para confirmar, é isso que a gente está percebendo aqui, que o Remo é um time em plena ascensão e muito promissor para essa segunda virada da competição. Bom, e o Paysandu, que vai jogar domingo, né, jogo fora de casa contra o Atlético Paranaense, aquela equipe que estaria até então, né, no início cotada para subir, mas está no meio da tabela ali da competição. Há um grande estresse lá no Atlético Paranaense. Eles estão fazendo contas lá, buscando especialistas em projeções e com base nas estatísticas, considerando que o Atlético Paranaense hoje é um clube com maior tendência a uma luta contra rebaixamento do que a uma luta por acesso, para você ter uma noção. Né? Sendo com certeza, a maior estrutura do campeonato da Série B, um dos maiores investimentos da competição, mas não engrenando. Tem pontualmente uma vitória importante aqui e ali, mas não tem uma sequência positiva, né? Tanto que está lá na faixa média da classificação do campeonato. O Paysandu pode perfeitamente tirar proveito desse estado de estresse do time do Atlético Paranaense. Vai depender muito da performance da equipe, das lideranças de jogadores mais experientes, como é o caso de Maurício Antônio, um zagueiro que foi rival do Atlético por muito tempo. Ele foi não apenas o zagueiro, mas foi o capitão do Coritiba por muito tempo. Eram ele de um lado e o Thiago Heleno do outro. Hoje os dois estão juntos no Paysandu. A diferença entre os dois é que o Maurício está jogando e está no time principal do Paysandu, esteve nesse último jogo, depois de ter passado por uma recuperação, sofreu uma contusão, se recuperou e está aí na concorrência por espaço no time do Paysandu. Maurício Antônio. É muito difícil sempre quando você machuca, né? Eu estava jogando vários jogos em sequência, estava bem nos jogos, estava me sentindo bem, pegando confiança em cada partida. Aí vem a lesão, complicada porque queria ajudar meus companheiros, né? A gente estava numa sequência muito ruim de resultados, mas eu foquei na minha recuperação, tanto aqui no clube como em casa. Cuidei mais da alimentação, fiz tudo o que eu podia para voltar bem. Voltei 100%, esperei minha oportunidade novamente, com muito trabalho, muito treino. E acredito que eu aproveitei as oportunidades que eu tive. O jogo contra o Coritiba foi um jogo muito especial para mim, porque foi a minha primeira vitória com a camisa do Paysandu, jogando. E também foi uma goleada histórica, né? Um desfalque no time do Paysandu é o Marlon, suspenso por cartões amarelos, mas o Leandro Vilela, está voltando ao time depois de cumprir, Márcio, a 4ª suspensão por cartões amarelos. Ele cumpriu uma por cartão vermelho também. É o jogador com maior quantidade de cartões do campeonato da Série B. Um jogador importantíssimo, que se doa, que tem o seu valor dentro do time do Paysandu, mas que tem uma
frequência de suspensões que é impressionante. Eu não lembro de outro jogador aqui no futebol do Pará com frequência de suspensões, como no caso do Leandro Vilela, e com a importância que ele tem nesse time do Paysandu. Outro que o Paysandu ainda não conta é o Rossi, que segue sob cuidados médicos. A expectativa de que o Rossi complete essa recuperação dentro das próximas 2 semanas e possa voltar a servir ao time do Paysandu com toda a importância que ele tem. É isso, boa recuperação para ele. Ferreira, a gente fica na expectativa, né, também da participação do torcedor do Paysandu nesse jogo, né? Em Curitiba a gente teve no jogo contra o Coritiba, né, uma grande presença de torcedores, né? Muitos paraenses moram ali no sul do país, Santa Catarina. Então, quem sabe domingo, né, um dia convidativo aí para a torcida dar aquele apoio. Não há a menor dúvida disso, né? O Paysandu terá uma torcida expressiva na Arena da Baixada, como teve no Couto Pereira, como nós vimos do Remo agora no jogo contra o Goiás, sim, do Paysandu no jogo contra o Amazonas. É impressionante como onde vão Remo e Paysandu, a representatividade de torcida é algo que chama atenção sempre. E certa vez eu ouvi um narrador do Sport TV comentando sobre isso, né? Ele era um jogo de um time paraense fora do Pará e a torcida estava lá presente e ele falava sobre isso. Ele dizia o seguinte: time grande é isso. Onde joga, em qualquer parte do país, tem o seu torcedor presente. Então, o Remo Paysandu, digamos assim, fora de casa, também se sente um pouco em casa, afinal, o torcedor também em outros estados comparecem para dar força, né, Ferreira? Não há a menor dúvida. Bom, Ferreira, vamos lá, estalar o dedo porque é times amadores agora. Vamos lá, então. Aqui na tela, City Futebol, resenha e cerveja. Tudo misturado. História completa aqui. Esse time mandou a identidade completa, né? Aqui da capital. Agora quem é que vem? O ABC é o tricampeão do Clube Montenegro em São Francisco do Pará. O Pantanal, aqui nós estamos com uma foto retrô, anos 80, Pantanal lá de Castanhal. O Tcheca foi quem mandou essa foto para nós. Ele é o segundo dos que estão em pé ali da esquerda para a direita. Aí, César, Assis, que legal Regi, o uniforme, Ferreira. Lembra Fiapo. Lembra a Alemanha, né, dos anos 90. Ali, né? Luiz Carlos, que é o primeiro dos agachados aqui. Faltou você, Ferreira, nessa foto. Tinha o quê? 10 anos, né? Anos 80, show. Conheço todo mundo aí. Bacana. Maravilha. Legal. Avançando com Real Madrid de Baião. Aí o município de Baião, representado pelo Real Madrid. Sucatinha Tapanã, campeão sub-12 de Icoaraci. Regi Escolinha, ou Regi Escolinha, lá do Acará. Aí a gurizada acaraense. Tuna do Moju. Camisa vermelha imponente da Tuna do Moju. Botafogo, futebol e resenha do Outeiro. Albatroz Sub-10 do Marex, bairro Valdecãs, Belém. Família Master de Ananindeua, fechando a primeira etapa dos times amadores aqui no Bom Dia. Muito bem, Ferreira, e a gente lançou ontem, né, aquele troféu deixa eu te bacana. falar uma coisa. Nós mostramos aqui o desfile dos times. Ainda hoje nós vamos ter aqui a eleição do gol do mês, tá? Sim. Então, a galera que fica na expectativa aí, que já a gente vai conhecer. Porque agora tem um recado para o pessoal dos times amadores, porque a gente lançou ontem aquele troféu, né, que vai premiar iniciativas que valorizam, que, enfim, reforçam ideias sustentáveis, protegendo o meio ambiente, protegendo a natureza. E você tem um exemplo bem bacana disso, né, Ferreira? Porque ontem, quando eu lancei aqui o troféu, você colocou uma sugestão de ação ambiental que pode concorrer. Então, para a gente inspirar os times amadores aí com algumas ideias, eu vou mostrar essa ação do Santos, lá em Santos. As sereias do Santos, né, que são as mascotes lá, que tem o grupo feminino de animadoras do Santos, nessa ação na praia. Vamos lá, vamos avançando com as próximas fotos. Olha aí o serviço, Márcio, justamente o que você sugeriu, né? Então, ações do tipo, né, limpeza de praia ou de igarapés, praças, qualquer ação em defesa do meio ambiente. E esse é o troféu
que está valendo para essas ações que vão concorrer. Então, galera dos times amadores, façamos algo que possa ser mostrado aqui no Bom Dia Pará, gravar, enviar para nós, registrar ou com foto ou com vídeo, e quando nós tivermos aqui pelo menos 4, a ideia é que dentro de um mês a gente tenha o suficiente. No mínimo 4, a gente vai fazer aqui a eleição para definir quem é que leva o troféu do Bom Dia Pará. Agora, nós temos o troféu Bom Dia Pará para ação ambiental e nós temos a tela do artista plástico Apolo Neves para o gol mais bonito de cada mês, a principal obra de arte de cada mês. Vamos conhecer os concorrentes do mês de julho, os melhores de julho, porque nós já vamos definir aqui, Márcio. Vamos definir? Vamos. Você vai definir. Melhor que eu já tenho o meu voto. Vamos lá, então voto. O teu voto, vamos lá. Voto. Vamos com o meu depois, então, meu voto, vamos lá. O Johnny Panda, lá de Castanhal, a imagem não ajuda muito, porque essa filmagem na vertical, ela sempre compromete, rouba algum detalhe, né? Mas deu para entender o lance, né? Como ele pega de primeira no lançamento do goleiro, ali no futsal, e confere e faz um golaço. Panda do São José, lá de Castanhal. O João Paulo, do WM Ananindeua, olha só, Márcio, a pegada de primeira, com muito estilo, com muita técnica. Belíssimo gol do João Paulo, do WM, lá de Ananindeua. Esse tem um potencial candidato. Verdade. Grande gol do João Paulo. O Henrique é do Santa Rosa, na Copa Rural de Igarapé-Açu. Olha a pegada de primeira. Vem o cruzamento no sentido diagonal, e ele ali no segundo pau, de frente para o gol, deita o corpo no ar e faz esse arremate aí com um grande gol lá na Copa Rural de Igarapé-Açu. O Valdenilson, da guarda do time dos guardas da CEMOB, não tem marcação nenhuma, mas o toque sutil dele, cobrindo o goleiro, é de quem sabe. Grande gol do Valdenilson. Aqui no desfile dos golaços de julho, o Leleque, do Itabocaense, lá de Irituia, bicicleta com um tiro cruzado. Leleque também, potencial candidato. O Cuxiú fez esse gol olímpico só para beber, lá em Igarapé-Açu. Gol olímpico tem sempre o seu com certeza, valor. Verdade. Né? É sempre um gol, como esse agora que é de calcanhar, né? Também é gol que tem lugar cativo na galeria. De costas para o gol, Tarrafa confere e balança a rede, lá em Curuçá. Mais uma vez, olha só. Sobrou categoria. Verdade. Tem mais, Ferreira? Tem aí. Mais aí nós fechamos com esse, Márcio, do Jonatas, do Remo, nesse repara no Distrito Industrial. Olha essa pegada de primeira, de canhota. Qualidade, hein, Ferreira? A bola vem. Muito bem, ó, bateu de primeira. Ferreira, tá difícil escolher, hein? Tá difícil. Mas vamos fazer o seguinte. Eu posso, porque eu tô indeciso, eu posso escolher mais de um? Aí você faz o... Vamos ver se tá muito fácil, né, Márcio? Porque tá difícil, difícil. Vamos lá. Ver se o Vidas também contribui. O nosso editor-chefe. Nosso editor-chefe. É a voz da consciência que fica aqui no pra gente. Fica dando recado pra gente aqui. O Nazareno, que é o nosso editor, edita os vídeos, é o meu companheiro de ilha para a gente fechar as edições antes de eu vir aqui para o estúdio, deu o voto dele. Qual é o voto dele? O último gol aqui. Esse do Jonatas. Do Jonatas. Então, já tem o voto dele. E você, Ferreira? Eu quero ouvir o de vocês primeiro. Bom, Ferreira, eu vou ficar com... Estou querendo ouvir a voz do Vidas. Nessa hora a gente não ouve a voz do Vidas. Ele está pensando lá, acabou de responder aqui. Ferreira, eu vou ficar com o gol do Leleque. Leleque. Aquele que foi de bicicleta, eu acho que foi de Irituia. Irituia. Isso, Leleque de Irituia. Vamos lá, nosso editor-chefe, fala aí, já deu tempo de pensar já. Deu tempo de pensar bastante. Eu acho que eu sei o que ele vai escolher. Vamos lá. Qual foi? Diga aí, chefe. Ele está votando. É o que? Urna eletrônica? Estamos utilizando? Vamos com o seu logo, Ferreira. Quem está pensando aí? Acho que ele está assistindo lá, está revendo os lances. Ó, vamos lá. Teve o Henrique do Santa Rosa. Ele quer do Henrique, ele escolheu o Henrique. Agora complicou, Ferreira, para você. Complicou. Tem o Henrique do Santa Rosa, lá de Igarapé-Açu, esse que ele escolheu. Eu preciso votar em um dos votados, né?
Teve o Leleque e o Jonathan. Quero fazer uma menção honrosa para aquele gol do, acho que é João Paulo. O primeiro, o do Remo, né? Não, aqui, o garoto lá de Ananindeua. Isso. Lá de Ananindeua. É o João Paulo, isso. Então. O Johnny Panda foi o primeiro, depois veio o do teve esse também, o Puxiú, mas teve também o do garoto, o do garotinho. Vamos passando, que é válido. Com certeza. Até para o pessoal de casa também tirar essa dúvida, né? Eu imagino esse papo. Esse que eu escolhi, do Leleque. Esse aí é escolhido do Márcio. Leleque. O bate-papo da galera aí, cada um com o seu escolhido. Faltou, né? Aquele Aquele que o Ferreira gostou. Acho que ele gostou daquele do João Paulo, que foi o segundo ou terceiro. Estou fazendo essa menção honrosa. Menção honrosa porque você... Pro gol do João também Paulo. Também foi um belo gol. Foi um belíssimo gol. Mas vamos lá, Ferreira. Desempata aí essa parada. Olha, eu vou votar no gol do Jonatas. Do Remo, né? Foi o último. Pode exibir aí, inclusive. Está no estilo, né, de alguns que a gente viu aí, mas aquela pegada de primeira ali é muito difícil. E a bola estava bem alta, né? Lá no Distrito Industrial de Ananindeua. Aliás, no mesmo lugar de onde saiu última obra de arte, o último ganhador. Verdade. Foi o Thiago, lá do... Foi esse aí, foi esse gol aí. Esse gol, exatamente. Olha aí, lançou... Ele recebe e bate de primeira com perfeição, né? Ele sai fazendo o coração ali para comemorar. Então vai para o Jonatas. Estava bem perto do lá goleiro, do Distrito Industrial Ananindeua. Muito bem, Jonatas. Você foi eleito aí com seu gol, o melhor gol do mês de julho do futebol amador. Parabéns. É isso. Vamos então entregar para ele a obra de arte do nosso Apolo, né? Para fazer toda aquela premiação, aquela entrega. Isso. Na próxima semana esperamos ter a presença do Jonatas aqui para receber esse prêmio no estúdio da TV Liberal aqui no Bom Dia Pará. Muito bem, Ferreira, tivemos a eleição, agora você vai dar um tempinho, vamos para o segundo tempo, mas antes você vai anunciar o tema do nosso Esporte Saúde, né? Não sem antes te fazer uma pergunta. Alguma curiosidade sobre a base alimentar de atletas profissionais, exemplo aqui do Remo e do Paysandu? Olha, imagino que tenha carboidrato, vitaminas, frutas, né? Acho que frituras está fora, né? Bom, estou chutando aqui, Fê, não faço ideia, estou chutando aqui. Eu imagino que seja por aí a alimentação. Eu acho que o Márcio já fez curso de nutrição. Não faça isso, não acho que... Vamos para a tela aqui. Olha aí. Isso aqui é só para adiantar o que está vindo por aí. Deu água na boca da galera Ferreira, agora, com certeza, né? Meu Deus. Então, ali pelo símbolo da Remo TV, você já identificou que é da base alimentar dos atletas do Remo. Agora nós estamos no Paysandu, com o que é servido aos atletas do Paysandu. Sendo que, Márcio Lins, há uma diferença fundamental de estratégia do Remo para o Paysandu. Passa toda essa energia antes do jogo. O outro, depois do jogo, exatamente no pós-jogo ainda, no vestiário. Essa história toda a gente vai explicar com a fala dos especialistas do porquê dessa alimentação como a base nutricional dos profissionais de futebol do Remo e do Paysandu. Tá certo, então, daqui a pouquinho. E também são informações que são úteis, né, para quem pratica esporte, atividade física com uma certa regularidade. Né? A alimentação ela é fundamental, né, também nesse processo de qualidade de vida. Essa a ideia. Semana passada, nós mostramos aqui como é que funcionam os protocolos do sono para os atletas do Remo e do Paysandu, inspirando todo mundo sobre a questão do sono, sobretudo para quem pratica esporte. E hoje a gente entrou nessa área nutricional. Muito bem, aquele tripé, né? Atividade física, boa alimentação e um bom descanso também. Vamos concluir hoje com a alimentação, né, Ferreira? Até daqui a pouquinho, então. Valeu, Ferreira. Voltamos com o esporte, já voltamos com... Mas a Valéria deu a deixa, Marcos. Você que ia estalar o dedo. Já, porque a Valéria deu a deixa para o nosso assunto do esporte e saúde, né? Vamos então com o esporte e saúde? Ou não? Daqui a pouco. Você que sabe, você que manda, meu amigo. Não, daqui a pouco. Vamos aos times amadores aqui. ECA, time do Império Amazônico, Souza Belém. Avançando agora com Galvez, o time do Castanhalense Smith, campeão da Sub-20 do Acre. E aí está feito o registro. Marituba Futebol Clube, Oeiras do Pará. O Pará Bahia, cinquentão, é do Paar,
Ananindeua. Meninos de Castanhal, aí a gurizada castanhalense lá do Chapim. Os enjoados, Marcos. Os enjoados. Quem mandou essa foto para nós? Foi um enjoado, não? Eu esqueci o nome, mas é um professor da escola Clotilde Pereira, da qual eu fui aluno. Você foi enjoado agora, então, Ferreira, de não lembrar. Você foi enjoado de não lembrar. Eu fui enjoado de não lembrar. Agora, enjoados pode ter um sentido aí para futebol. É aquele cara que é um bom jogador enjoado, de marcar, sei lá. Pode ser várias explicações, né, Ferreira? Ou aqueles que ficam enjoados depois da farra e precisam do antiácido. Pode ser também, pode ser esse enjoado. Então, aí já é o pós-futebol, né? Aí está o time dos enjoados lá de Castanhal. Remo da paróquia São João Batista de Icoaraci. Paysandu da Associação Os Profissionais de Igarapiaçu. Repá dos Monteiros, em Araquaí, Curuçá. Santa Terezinha Master é de Abaetetuba. Muito bem, obrigado a todos que participaram. Agora sim, Esporte e Saúde, Ferreira. Agora sim. Você já ouviu falar de janela metabólica? Não, Ferreira, não. Não, né? Tem a ver com o período para a gente se alimentar ou não? Como é que é? Tem muito a ver. No remo, termina jogo, os atletas ainda no vestiário recebem a alimentação. O jogo é à noite, então é servido o jantar no vestiário logo após o jogo. Por quê? Porque entendem os especialistas do remo que aquele é o momento da janela metabólica, que depois de todo o esforço, o metabolismo está no momento exato para receber os nutrientes. E que alimentação é essa que é servida aos profissionais do Leão Azul? Com essa novidade aí, novidade para nós aqui, porque os grandes clubes têm essa prática e o Remo está implantando aqui em Belém. Então, para nos falar sobre isso, está conosco o coordenador nutricionista, que é coordenador do setor no Clube do Remo, Pedro Bastos. Bom, a importância de realizarmos essa refeição logo após o jogo se dá por uma coisa que nós chamamos de janela anabólica, né? Então, após o exercício, onde o corpo passa por um estresse muito grande, um desgaste e uma perda calórica muito alta, ofertar uma refeição logo após o jogo faz com que o corpo absorva e consiga metabolizar de uma forma mais eficiente esses alimentos. Então, pensando nesse processo de recuperação, de acelerar o processo de recuperação dos atletas, visando agora que nós vamos ter jogos, né, com um calendário mais congestionado, com 2 jogos na semana, então é primordial que nós tenhamos uma boa recuperação, que a recuperação desses atletas ela seja mais eficiente para que ele consiga, né, estar apto para uma próxima sessão de treino, estar apto para desempenhar uma boa performance no jogo. Então, pensando nisso tudo, né, o NASP, que é o Núcleo Azulino de Saúde e Performance no Clube do Remo, nós nos reunimos com todos os departamentos, montamos diversos protocolos pensando nessa otimização da performance, e a nutrição ela colabora dessa forma, com a refeição após o jogo, com a suplementação de forma adequada. Então, pensando nisso tudo, o que nós vamos ofertar agora após o jogo? Nós vamos trabalhar com carboidratos para reposição energética desses atletas, trabalhar com molhos e trabalhar com uma proteína de alta qualidade, de alto valor biológico, para já começar essa recuperação, a reparação tecidual, para que os atletas estejam aptos o mais rapidamente possível para a próxima sessão de treino e para os próximos jogos. Você vê, não só a alimentação apropriada, mas na avaliação do Remo, o momento apropriado para prevenir lesões, porque aí o atleta, naquele momento da janela metabólica, ele absorve melhor e ajuda na recuperação do atleta no pós-jogo, de todo o desgaste que o jogo provoca. Essa é a visão que o Remo tem para esse momento da refeição ainda no vestiário, no pós-jogo. No Paysandu, isso funciona inversamente. No Paysandu, essa base alimentar é oferecida aos atletas antes dos jogos. Na preparação, no dia do jogo, na preparação, o Paysandu tem essa atenção especial. Quem fala é o nutricionista João Quaresma. A base da alimentação dos atletas, ela diariamente existe uma variação
A gente privilegia, a gente sempre coloca para os atletas próximo ao jogo, à partida, peixes mais nobres como salmão. Diariamente é feito 3 opções de carboidratos, então a gente tem a batata, a gente tem o macarrão, a gente tem propriamente o arroz, a gente também tem a cenoura, a abóbora, enfim, são variações que a gente faz nessa base da alimentação e é rica sempre em vegetais, em legumes, em frutas, que justamente vão enriquecer ainda mais toda a parte anti-inflamatória, antioxidante, e para que esses atletas sempre cheguem bem preparados para a partida. Bom, aí você tem essa posição do Paysandu com esse reforço alimentar antes do jogo e aí potencializando o rendimento dos atletas no próprio jogo e na recuperação. Agora a gente está conhecendo aqui todo o cardápio, né, Márcio? Como você... eu lhe perguntei, lhe desafiei sobre o que seria e você antecipou exatamente o que é servido aos atletas, né? Aí você tem... proteína, né? Proteína, tem carboidrato, aí tem legumes, frutas, verduras e todo um estudo, no caso do Remo, um chefe de cozinha que vai lá para... que não apenas produz, mas que vai acompanha todo o momento da refeição dos atletas. Há uma atenção tão especial, porque isso, de fato, é fundamental. Como na semana passada nós mostramos a importância do sono para a performance e para a saúde, agora a gente está mostrando aqui a base alimentar, o quanto isso é importante, o quanto isso é fundamental para o atleta, seja o atleta de fim de semana, seja o atleta de atividades diárias ali na academia ou na piscina, enfim, qualquer que seja a modalidade, a educação alimentar, a dieta alimentar, esse controle é fundamental para a performance e fundamentalmente para a saúde, né? Que é o que se busca na própria atividade física. Aí, no caso de atletas de alto rendimento, de atletas profissionais, os cuidados estão mais elevados. Mas essa orientação, esse alerta, vale para todo mundo, é a mensagem do Esporte Saúde desta quinta-feira. E evitar os alimentos processados, ultraprocessados, que felizmente são mais baratos em alguns casos, são mais acessíveis, são mais rápidos de preparar no mundo do que a gente vive hoje, do corre-corre, da correria, às vezes acabam sendo a opção de muitas pessoas, então o recado é importantíssimo, porque a alimentação é importante não só para atletas, profissionais ou não, para todos nós no dia a dia, né, Ferreira? Eu ouvi uma frase assim, eu só como o que nasce. A outra prefira, em vez descascar mais e desempacotar menos. Isso. Em nome da saúde, descascar mais e desempacotar menos. São mensagens para a reflexão e para os cuidados de todo mundo. E hoje o nosso quadro de feira mostrou justamente isso, as hortaliças, lá no Ver o Peso, Ferreira, Ver o Peso que vai ser palco do Nocaute na Violência, evento de boxe do nosso amigo Zezé do Boxe, que está organizando esse evento no sábado, viu? Vai ser mistura ali de feira com boxe, vai ser um negócio bem interessante. Show. Valeu, Ferreira, pelos comentários. Bom final de semana desde já para você, que já vai engatar aí para Castanhal, sexta-feira, coisa boa. Obrigado pela sua companhia. Amanhã tem mais aqui no BDP. Tchau, tchau.